A inversão do sistema colonial é um dos assuntos mais importantes que nós temos, pelo fato que aí começa a independência do país. O Brasil inicia seu processo de independência em 1808, com a chegada da família imperial portuguesa aqui. O motivo vai ser o bloqueio continental. O imperador francês Napoleão Bonaparte determina o bloqueio continental para deixar a Inglaterra em situação difícil. Porém, a situação difícil vem para Portugal. Portugal, nesse momento, precisa tomar uma decisão. Aceita o bloqueio continental e fica do lado dos ingleses, e fica do lado dos franceses, ou não aceita o bloqueio continental e compra uma briga com Napoleão Bonaparte. Coube a Portugal tomar essa decisão. Olha, a decisão era difícil, porque aceitar o bloqueio continental seria ter a cidade de Lisboa bombardeada pelos ingleses. Seria comprar briga com o meu maior parceiro comercial. Ficar do lado dos ingleses seria ter o território invadido pelas tropas napoleônicas. E aí a decisão de Portugal será transferir a corte para o Brasil. Olha, fato único na história da humanidade, essa transferência de uma corte inteira para uma colônia. Rei, rainha, príncipes, duques, marqueses, todos vão ser transferidos de Portugal para o Brasil. Na verdade vai ser uma fuga mesmo, eu vou fugir das tropas napoleônicas. Alguém tem alguma pista aí? Boa! Deixa assim. Então, a família imperial portuguesa vai ser transferida para o Brasil. Em 1808, a corte chega até o Rio de Janeiro. Os números são duvidosos, mas calcula-se que entre 10 e 15 mil pessoas chegam à cidade do Rio de Janeiro. Fugindo das tropas napoleônicas, a corte imperial sai de Portugal, como se observa nessa imagem, às pressas, e chega até o Rio de Janeiro. Essa população toda tinha que ter um local para morar. E aí, por isso, você tem as melhores casas sendo confiscadas para essa corte que chega. As melhores casas do Rio passam a ser do príncipe regente, passam a pertencer à coroa portuguesa, para colocar todos esses nobres que vieram de Portugal. Mas a colônia aí vai mudar bastante. A colônia passa a ter cara de nação. Principal coisa que é feita por Dom João ao chegar no Brasil: a abertura dos portos. Até então, o que você tinha era o pacto colonial. Só Portugal podia abastecer a colônia, e tudo que saía da colônia ia para a metrópole portuguesa. Dom João agora abriu os portos, liberou os portos ao mercado internacional. Os portos estariam abertos a todas as nações amigas, mas o principal beneficiado será a Inglaterra, porque podia agora vender todos os seus produtos da Revolução Industrial para a colônia, diretamente da colônia, sem passar por Portugal. Seria aí, o liberalismo vai se sobrepor ao mercantilismo. A política mercantilística é a política de intervenção do Estado, é a política do pacto colonial. Dom João vem trazer o liberalismo. Mas lógico, você pode observar essa abertura dos portos 2 ângulos. Por um lado, ele precisava beneficiar a Inglaterra, que tanto apoiou essa vida da família imperial. Por outro lado, essa corte portuguesa precisava viver de forma como vivia na Europa. Então eu tinha que abrir os portos para comprar tudo que se comprava quando estava em Portugal. Consequentemente, eu vou ter uma dinâmica no mercado, no comércio. A balança comercial brasileira vai ficar em déficit o tempo todo.
O Brasil sempre vai estar muito mais devendo do que de fato sendo credor. O tempo todo estamos devendo, porque passa-se a comprar muita coisa. Como eu já citei aqui, passa-se a comprar até patins para esquiar na neve, em pleno Rio de Janeiro. Veja como alguns não tinham nem sequer noção do clima dessa colônia. Esse é o decreto de abertura dos portos, assinado pelo príncipe regente Dom João VI. Uma imagem que mostra a chegada da família imperial à Baía de Guanabara. A marinha inglesa é quem faz o transporte. Vieram, lógico, alguns navios portugueses. Só que esses navios portugueses estavam em péssimas condições. Tá? Não estava tão assim bonito como está nessa imagem, não. Ao chegar no Brasil, a colônia muda bastante. Você vai ter mudanças econômicas. Porque, olha, foi cancelada a lei que proibia a instalação de manufaturas. O Brasil agora podia ter manufaturas para automaticamente suprir as necessidades dessa corte. Construção de estrada, melhoramento de portos, introdução de espécies vegetais. O chá será o grande exemplo. Aí a influência dos ingleses nessa vinda. Promoção de vinda de colonos europeus. Não é só a corte portuguesa que chega aqui. A colônia agora se abriu. Então diversas nacionalidades mandam pessoas para cá para estudar essa colônia que se abre agora ao mundo. Aumento da produção agrícola, começa a aparecer aí o café. O café que vai sustentar principalmente o segundo reinado, começa a aparecer aí no período joanino. E fim da proibição e manipulação e comercialização de obras de ouro. Duas imagens do Rio de Janeiro, a chegada da família imperial. Dom João VI, até então príncipe regente. Dom João que não tinha sido preparado para ser rei, para ser monarca, mas agora se via na condição de príncipe regente pelo fato da insanidade mental da sua mãe, Dona Maria I. Ele assume o trono, junto com a sua esposa, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina que não tinha, digamos assim, uma vida matrimonial muito correta, não é? Os pais de Dom João VI, Dom José e Dona Maria I, a louca. Medidas de incentivo à cultura. Economicamente a colônia muda, mas também na área cultural vai mudar bastante. Essa família imperial queria viver aqui como estava na Europa. Automaticamente eu vou investir bastante na área cultural, porque a colônia não tinha nada. Por enquanto que a parte espanhola já tinha universidade desde o século XVI, o Brasil ainda não tinha isso. Nada foi investido em cultura nesse período. Então você tem agora a criação de vários cursos, como cirurgia, química e agricultura, ou seja, as nossas primeiras universidades, fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, fundação do Jardim Botânico, uma das grandes obras criada por Dom João, fundação do Museu Nacional, do Observatório Astronômico, da Biblioteca Real. O Brasil começa agora a ter uma imprensa, o que até então era proibido, a circulação de jornais, passa a existir. Então veja que a colônia de fato adquire feições de nação. Para isso também eu mudo a administração. Criou 3 ministérios, guerra, estrangeiros, marinha, fazenda interior, fundou o Banco do Brasil, instalou a Junta Geral do Comércio, a Casa de Suplicação. O Brasil passa a ter tudo o que uma nação livre tem. Tudo o que Portugal tinha vai ser transferido para cá. Lembre-se que nesse momento Portugal está tomada pelas tropas napoleônicas. Aí por isso nós dizemos que você tem uma inversão do sistema colonial. A colônia passa a ser a metrópole, porque as decisões do Império Português saem do Rio de Janeiro e não de Lisboa.
Nesse mesmo período, o que nós chamamos de período joanino, o período que a família imperial portuguesa está aqui no Brasil, você tem a criação de algumas províncias, como a de Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas e Sergipe. O país já vai ficando com a cara que tem hoje. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. Veja, pelo menos no papel, em 1815, o Brasil deixa de ser colônia. Passa a ser um reino, só que um Reino Unido a Portugal. Um Reino Unido a Portugal e a Algarves, o sul de Portugal. Em 1816, com a morte de Dona Maria I, agora sim, Dom João pode ser coroado rei, com o título de Dom João VI. Como você observa nesse mapa, o Brasil já vai ter quase a dimensão e o mapa que tem hoje, muito parecido. Algumas divisões internas é que são diferentes. O que vai nos chamar a atenção será ali a anexação da província cisplatina, da Banda Oriental, que hoje é o Uruguai. A chegada da família imperial aqui faz com que Dom João tome a iniciativa de anexar essa parte do território ao Brasil. Olha, sustentar uma colônia já era difícil. Sustentar uma família imperial era mais complicado ainda. Eu precisava de muito mais recursos. E a técnica era a mesma: aumento de impostos. Os gastos com a corte eram imensos, porque a maioria dessa população que veio de Lisboa para cá, que veio de Portugal para o Brasil, ela vai viver às custas do Estado. Ela passa a viver às custas do Estado. E automaticamente será a população com os impostos que passa a sustentar essa colônia. E Pernambuco vai pegar em armas contra essa vida abusiva da corte aqui. Em 1817 estoura a Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana que também nós chamamos de Revolução dos Padres, ou Revolução de 1817. Uma imagem do centro do Recife, ali da Igreja do Carmo. Olha, por que Pernambuco pega em armas? Por que Pernambuco se revolta contra o governo imperial instalado no Rio de Janeiro? Você vai ter diversas causas aqui. A situação da região, porque você tem a presença maciça de portugueses na administração, ou seja, os melhores cargos eram dos portugueses, não dos brasileiros. Isso já causava uma certa revolta. O domínio dos portugueses na direção e administração da província de Pernambuco. A insatisfação da população contra o aumento dos impostos. Por outro lado, você tem o Nordeste que um ano antes passou por uma grande seca. 1816 será um ano difícil para o Nordeste como um todo, porque a seca vai assolar essa região. E junte-se a isso as influências externas. As ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade fervilhavam na colônia. Junto com a família imperial, também chegou muitos livros de estudo das ideias iluministas. Apesar de proibidos, entravam na colônia e passavam a ser debatidos. Então, automaticamente, você junta a situação da região com essas influências externas e isso dará uma revolução. O movimento vai estourar em 6 de março de 17, onde o governador será preso. Nesse momento você tem a participação também do clero católico, e aí por isso Revolução dos Padres. Já aparece ali a figura de Frei Caneca. Frei Caneca que terá uma participação muito grande lá na Confederação do Equador, mas nesse momento já estava fazendo parte desse movimento. E lógico,